E aí, tudo beleza? Pronto para a gente continuar com filosofia, módulo 10, conteúdo do segundo ano do ensino médio. Fica ligado aí, você está no canal Professor Adventista. No módulo 10, nós temos uma discussão importante sobre virtude. E virtude é uma questão filosófica. Você vai entender isso com mais calma, mas entenda que virtude passa por um processo, discutir virtude passa por um processo de reflexão filosófica. Eu preciso discutir o que é, como funciona, para que a gente entenda como a nossa sociedade ela precisa se encaixar nesse contexto de virtude. E o primeiro ponto para que eu e você entendamos esse conceito de virtude é entendermos o que é pluralismo. Vamos lá. O pluralismo ele tem a ver com o rompimento de ideias padronizadas. Então, quando eu tenho uma ideia padrão e essa ideia padrão ela é questionada porque existem ideias diferentes. Se existem ideias diferentes, então eu tenho a noção de uma pluralidade de ideias. E essa noção de pluralidade de ideias, ela vai surgir a partir do iluminismo. Por que o iluminismo ele é importante para a gente entender isso? Porque até a Revolução Francesa, até por volta da Revolução Francesa, nós tínhamos a sociedade guiada pelo conceito da espiritualidade. Então tudo que era discutido, inclusive a virtude, era pensado em torno daquilo que era espiritual. Era a espiritualidade quem guiava a sociedade. E essa espiritualidade ela não era questionada. No iluminismo, nós temos o questionamento da igreja. Tem muita coisa no iluminismo. Eu sei que o professor de história vai olhar e vai dizer, nossa, não, mas não é só isso. Eu sei, mas esse é um ponto. Então, o iluminismo ele vai questionar o papel da espiritualidade na regência do mundo. E se ele questiona esse papel de regência do mundo, eu começo a questionar tudo o que era guiado pela espiritualidade. E quando eu questiono isso, o que a Idade Média trouxe, o que o iluminismo faz, na verdade, é romper com isso. E a gente tem a entrada, então, do secularismo. E o que é o secularismo? As pessoas agora não são mais guiadas pela religião. Elas são guiadas agora pelo bem comum da sociedade. Então, se é o bem comum, essa é a ideia do secularismo. Presta atenção. Isso aqui é importante, tá? Especialmente se você é religioso. Secularismo não tem a ver com algo que é do demônio, viu? Não tem nada a ver com isso. Secularismo simplesmente é romper com a direção da espiritualidade. Então eu não sou mais guiado pela espiritualidade. Eu sou guiado pelo bem comum da sociedade. Se eu sou guiado pelo bem comum da sociedade, pode ser que um ou outro aspecto combine com a espiritualidade, mas isso não me interessa, não é importante para mim. O secularismo, então, ele vai trazer essa ideia de romper com aquilo que é espiritual. Se eu rompo com aquilo que é espiritual, eu tenho exatamente a origem do modernismo. O modernismo, ele traz o início de uma discussão onde eu tinha um pensamento retrógrado, atrasado, lento. Eu tinha um pensamento que era baseado em mitos, que era baseado em crenças, ele não era provado, ele não era questionado racionalmente. Então esse pensamento que era pré-moderno, ele passa a ser agora moderno. É um pensamento diferente, é um pensamento novo. E esse pensamento novo, ele começa a dar abertura para o pluralismo. Veja bem, no iluminismo nós não temos o pluralismo surgindo. Nós temos o rompimento com a espiritualidade que vai desencadear no pluralismo lá na frente. Sabe por quê? Porque aqui as pessoas eram guiadas pela razão. Eu tenho que pensar. Se eu penso, então eu questiono aquele meu objeto de crítica, de análise, e esse meu objeto de análise, ele passa a ser agora pensado de maneira racional, ele começa a ser pensado agora não mais guiado pela religião, mas pensado por todos. Isso faz com que as pessoas rompam com padrões religiosos. E aí é que eu tenho abertura para o pluralismo. Por que isso acontece? Porque na modernidade a gente tem uma busca por aquilo que era temporal, enquanto na pré-modernidade a preocupação era com o espiritual. Então agora não, eu vou pensar aqui embaixo, eu vou pensar naquilo que são as minhas coisas. Só que isso faz com que as pessoas comecem a querer mais. E ao querer mais, eu começo a querer mais rápido também. E aqui entra em cena a terceira etapa desse processo, que é a pós-modernidade. A pós-modernidade agora rompe com tudo isso e diz, não, eu não tenho que ser guiado
pelo temporal. Simplesmente. O temporal ele tem que ser agora. Então não é uma sociedade que pensava mais no todo. É uma sociedade que pensa no aqui, no agora. Eu quero dinheiro agora, eu quero emprego agora. Não importa se lá na frente eu vou continuar tendo. O importante é que eu tenha agora. Isso gera um problema. Porque se eu quero e preciso disso agora, então todos nós, se quisermos isso agora, a gente pode ter problemas. Por quê? Porque às vezes aquilo que você quer, você não vai conseguir se eu conseguir o que eu quero. Então por isso a gente tem a ideia de pluralismo, porque a gente tem essa divisão, há um racha aqui. E aí cada um começa a procurar o seu e as ideias começam a ser individualizadas. A gente tinha um surgimento de novas religiões na modernidade, mas na pós-modernidade isso explode e as religiões que eram tidas como tradicionais, tendo rompido ali com o catolicismo, agora elas também sofrem divisões. Por quê? Porque as pessoas não são guiadas nem mais pelo espiritual, nem mais pelo material coletivo, mas agora elas são levadas pelo imediatismo. Eu preciso agora e eu vou ter agora. E a gente passa por isso, pensa. Para pensar comigo. Na sala de aula a gente passa por isso. Aluno que quer tomar água, mas não está com sede, mas briga porque quer tomar água. Aluno que quer sair da sala porque está estressado, ele tem que sair porque ele tem que sair. Quantas vezes isso já não aconteceu? Quantas vezes você já não viu isso acontecer? A gente quer as coisas acontecendo agora. E isso gera pluralidade de pensamentos, porque a gente não vai ter como concordar se todo mundo quiser todas as coisas ao mesmo tempo. Basicamente, eu quero que você analise o quadro a seguir. Olha esse quadro aí e analisa comigo um resumo desses conceitos de pré-modernidade, modernidade e pós-modernidade. Vamos lá. Na pré-modernidade, a gente tem uma cosmovisão espiritual. As pessoas eram guiadas pela espiritualidade. Então a fé era importante e essa fé ela vinha num processo revelacional, Deus se revelando, e as pessoas estavam buscando a eternidade. De 1500 antes de Cristo a 1500 depois de Cristo é onde esse período, essa ideia ela aparece com mais força. Na modernidade, nós temos uma mudança da cosmovisão espiritual para a racional. A razão agora é importante, e essa razão ela acontece por meio da ciência, e a busca ela não é mais pela eternidade, ela é pela temporalidade, por aquilo que é aqui, no nosso contexto humano terreno. E esse pensamento ele vai durar aí por volta de 1500, quando ele começa mais ou menos, tá? Até 1950. E por fim a gente tem a pós-modernidade, que vai desenvolver a ideia de cosmovisão plural, ou seja, tudo é subjetivo e a gente não é mais guiado por algo objetivo, por uma ciência ou por uma revelação. Agora é pela intuição, então aquilo que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Por que isso? Porque a busca é pelo imediatismo. E esse pensamento, por volta aí de 1950, ele surge e ele vai continuar até os nossos dias. É o mundo que a gente tem hoje, é a ideia que a gente tem hoje. Qual é o problema de tudo isso? Qual é a dor de cabeça por trás do pluralismo? Eu quero que você preste bastante atenção nessa fase final aqui. Como é que eu vou discutir virtude se eu não sou guiado por nada objetivo? Se eu sou guiado por aquilo que é subjetivo? Eu li um livro, terminei de ler ele na semana passada. E esse livro me trouxe uma frase. Esse livro foi escrito por C.S. Lewis. Você que gosta de literatura de ficção, você já deve ter lido, talvez, né? Você pode ter lido As Crônicas de Nárnia. O C.S. Lewis é o autor das Crônicas de Nárnia. E eu li um livro dele, recentemente. Acabei de ler tem poucos dias. Eu destaquei uma frase desse livro que eu gostaria que você prestasse muita atenção. Lembre-se que nós estamos falando de filosofia da perspectiva adventista. Nós estamos falando de uma filosofia adventista de educação. Então presta atenção, mas presta muita atenção nesse texto que você vai ver na sua tela. Olha o que C.S. Lewis escreveu. O que Satanás pôs na mente de nossos ancestrais remotos foi a ideia de que eles podem ser como deuses. A ideia era inventar uma espécie de felicidade para eles, para si, fora de Deus. E dessa tentativa desesperada veio praticamente tudo o que chamamos de história humana. Agora olha história humana para C.S. Lewis e veja se você concorda. Dinheiro, pobreza, ambição, guerra, prostituição,
classes, impérios, escravidão, a longa e terrível história do homem tentando encontrar felicidade em algo diferente de Deus. Forte essa frase, hein? C.S. Lewis está dizendo, olha, quanto mais nós tentamos ser plurais, piores nós ficamos. Não tem a ver com se fechar para outras ideias, não tem nada a ver com isso. Mas a partir do momento em que não existe nada mais objetivo, para que eu tenho que ser bom? Aliás, o que é ser bom? Porque para mim ser bom pode ser uma coisa, para você ser bom pode ser outra, e no final das contas a gente não tem um padrão, e aí um bandido pode ser alguém bonzinho. Tá vendo o problema? O pluralismo trouxe essas discussões e a gente precisa discutir isso. Só que eu quero encerrar essa aula com algo importante que está lá no seu livro, é a essência do seu livro. Presta atenção no quadro a seguir aí. Observe essa lista de virtudes. São 10 virtudes diferentes. Observe elas. Vamos lá? Vamos às 10? Eu vou falar todas elas e vou discutir um pouquinho, não sobre cada uma delas, mas no conjunto. Vamos lá. Lealdade, você acha que é importante? Adoração. Ter algo que seja objeto de minha adoração, de minha reverência. Pessoas que não reverenciam mais. Santificação, no conceito de ter algo separado. Respeito, amor, pureza moral, honestidade, veracidade e contentamento. Vem cá, você acha que uma sociedade que viva esses princípios morais, uma base moral assim, você acha que essa sociedade ela será uma boa sociedade? E se eu te disser que cada uma dessas virtudes dessa lista, vou colocá-la de novo aí para você dar uma olhada, cada uma delas está muito clara em cada um dos 10 mandamentos de Deus. Isso não é fantástico? Deus já sabia o que era uma sociedade ideal. Os padrões que Deus deu não têm a ver com regras chatas a serem seguidas. Deus estava preocupado em ter uma sociedade que não se mate, que não roube o que não é seu, que dê prioridade ao outro, mas que também dê prioridade a Deus, que não coloque o ser humano acima de tudo, mas que entenda que o ser humano faz parte de um processo que Deus nos deu de responsabilidade. Virtudes precisam ser discutidas a partir daquilo que Deus estabeleceu como regra. Eu não estou dizendo voltar ao período da Idade Média, não tem a ver com isso. Tem a ver com entender que se Deus estabeleceu um plano, esse plano de Deus ele é perfeito. Essa é uma sociedade ideal de Deus. Virtude precisa ser discutida a partir da perspectiva daquilo que Deus nos revelou. Do contrário, não existe virtude.